Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos compreender um pouco mais sobre semelhança de figuras planas. Então acompanha aqui. Na semelhança de figuras planas, primeiro nós temos que entender o que é uma figura plana. Então o nosso primeiro passo é compreender uma figura plana. Então, primeiro passo, compreender o que é uma figura plana. E aí galera, figuras planas, elas ficam contidas em um plano. Então são figuras que ficam expressas em uma superfície. Quando eu faço aqui o desenho dessa figura, perceba que essa figura ela fica contida nessa superfície e essa figura não tem profundidade. Você não consegue perceber algo a mais, ou seja, nem para dentro nem para fora dessa figura, tá certo? Ou seja, fica em um plano, fica em uma superfície. Quando você desenha lá no seu caderno, aquele desenho, né, é uma figura plana. Quando você desenha sem profundidade, é uma figura plana, expressa em um plano. Professor, então todas as figuras planas têm comprimento e largura, apenas duas dessas informações de medida. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Toda figura plana tem algumas características importantes. Todas elas possuem linhas. Essas linhas, nós sabemos que essas linhas chamamos de segmentos. Segmento de reta, tá certo? Lembra que segmento de reta tem início e tem fim. É um pedaço de uma reta, tá ok? Então, segmento de reta tem início e tem fim. Além disso, toda figura plana possui ângulos e vértices. Professor, o que é ângulo, o que é vértice? Bem rápido, Ângulo. Quando é que a gente encontra um ângulo? O ângulo, professor, um ângulo, galera, é quando você tem segmentos, linhas se encontrando. Então, é o encontro de duas linhas. Então, quando você pega aqui, essa linha, a linha AB, e associa com essa outra linha aqui, CD, lembrando que essas linhas são chamadas de segmento de reta, você acaba encontrando um ângulo, ok? Então, você acaba encontrando um ângulo. E aqui, D. Então, professor, cadê o ângulo? O ângulo é o encontro dessas duas linhas, desses dois segmentos. Então, o ângulo fica exatamente aqui, professor, mas esse é um ângulo interno. Existe também um ângulo externo à figura. Por enquanto, vamos só pensar nesse ângulo. Além disso, existe, pessoal, o vértice. E aí, professor, o que seria vértice? Vértice é o ponto de encontro dos dois segmentos. Ou seja, quando você pega esse segmento, ou seja, essa linha com essa outra linha, forma um ângulo. E o ponto de encontro desses dois segmentos, ou seja, dessas duas linhas, forma o vértice. Então, isso daqui, é o meu vértice, tá certo? Então, vértice é o ponto de encontro entre duas linhas, entre dois segmentos de reta. Pessoal, sabendo dessas informações, a gente vai lembrar aqui para vocês algumas figuras planas. Algumas delas vocês já conhecem. Quando você tem uma figura plana que possui, três lados, vocês chamam essa figura plana de quê, hein? Três lados. Vocês chamam essa figura plana de triângulo. Professor, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Agora vamos localizar tudo isso daqui nessa figura, Aqui eu tenho 1, 2, 3, o quê? Vértices, tá certo? Ou seja, 3 pontos de encontro de quem? Das minhas linhas. Então, vértice A,
B, C. Ah, professor, aqui eu tenho 3 vértices, mas aqui eu também tenho 3 ângulos. Olha aqui o ângulo, ó. Os ângulos aqui dentro. 1, 2, 3. E eu também tenho 3 lados. Esse lado AB, o lado BC e o lado CA. Então, percebe? Eu tenho 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Isso é um triângulo. Agora, ó, existem outras figuras. Aquela figura que vocês sempre conhecem, que possuem 4 lados. Essa figura que possui 4 lados, vocês chamam de quê? Eita, muita gente aí falou de quadrado, mas lembra que é um quadrilátero. E toda figura que possui 4 lados é chamada de quadrilátero, correto. Nos quadriláteros nós temos quantos vértices? 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Num quadrilátero nós temos quantos ângulos? 1, 2, 3, 4. 4 ângulos. Ah, professor, e num quadrilátero eu tenho 4 vértices, eu tenho 4 ângulos e 4 o quê? Lados, ó. Lado 1, 2, 3, 4. Então, o quadrilátero tem 4 ângulos, 4 vértices e 4 lados. Ah, professor, e quais são os quadriláteros? Eu lembro, ó. Os quadriláteros, vamos lá. Nós temos o quadrado, nós temos o retângulo, nós temos, vamos colocar o nome aqui, ó. Esse seria o nosso quadrado. Vamos falar mais sobre cada um deles lá na frente. Aqui nós temos o nosso retângulo. Aí, ó, outro quadrilátero. Nós temos o paralelogramo, tá certo? Paralelogramo. Deixa eu desenhar melhor aqui o nosso paralelogramo. Nós temos o paralelogramo. Além do paralelogramo, ó, nós temos o losango e o trapézio. Ah, professor, então aqui nós temos o nosso trapézio e também temos o losango. Professor, losango. Losango. Perfeito. Então, essas são as figuras que vocês mais conhecem como quadriláteros. Mas existem também pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos. Existem muitas outras figuras planas. Agora lembre, toda figura plana possui linhas, chamadas de segmentos de reta, ângulos, que é o encontro dessas linhas, e vértices, que seria o ponto de encontro aí dessas linhas. Perfeito? Ah, professor, sabendo que é uma figura plana, tá certo? Lembrando aqui um pouquinho para vocês das figuras planas, a gente pode prosseguir falando de proporcionalidade. Por quê? Porque para uma figura ser semelhante, ela tem que manter a sua proporcionalidade. Ah, professor, como assim? Então, o nosso segundo passo é falar para vocês dessa tal de proporcionalidade. Professor, não sei de nada disso. Vamos lá, ó. Proporcionalidade existem 2 tipos. Ou as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que seria diretamente proporcional? Quando você vai comprar gasolina, né? Ou seu pai vai abastecê-la no posto, quanto mais gasolina ele coloca no tanque, maior vai ser o quê? O valor que ele vai pagar por isso. Ah, então se ele botar menos gasolina, ele vai pagar menos. Então percebam que quando uma grandeza aumenta, ou seja, quando um valor aumenta, ou seja, mais litros,
mais dinheiro vai ser pago. Quando um valor diminui, ou seja, quanto menos litros você compra, menos litros você vai pagar. Ah, professor, então isso é diretamente proporcional? É. Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Agora, o que seria grandeza inversamente proporcional? Tá certo? Inversamente proporcional é que quando uma aumenta, a outra vai o quê? Diminuir na mesma proporção. Vixe, então vamos entender isso. Ó. Quando você viaja muito rápido, olhe, o tempo é muito o quê? Que você vai gastar? Você vai gastar menos tempo. Então, quanto maior for a velocidade com que você ande, menos tempo você vai gastar. Eita, professor, se eu andar muito rápido, eu vou chegar com menos tempo, vou gastar menos tempo para isso? Sim. Então, ó, quanto maior a velocidade, menos tempo você vai gastar. Ah, professor, isso quer dizer também que se eu demorar muito para ir daqui para minha casa, né, para ir daqui para outro lugar, para a escola, sei lá, você está aí na sua casa, vai para a sua escola. Se você demorar muito é porque você foi muito lento. Sua velocidade foi o quê? Muito pequena. Então, ó, quanto maior o tempo, menor a velocidade. Então, lembra, diretamente proporcional, quando um aumenta, a outra também aumenta, na mesma proporção. Inversamente proporcional, quando uma aumenta, a outra diminui. Perfeito? Vamos botar isso aqui, ó. Então, proporcionalidade, existem dois tipos de proporcionalidade. Existem as grandezas diretamente proporcionais, diretamente, e inversamente. Professor, inversamente e diretamente? Simples, galera, ó. Bem simples. Diretamente, quando um aumenta, a outra grandeza também aumenta. Então, ó, se um aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Então, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Professor, como assim na mesma proporção? Vamos entender aqui, ó. Quando você compra litro e aqui preço. Quando você compra 2 litros, você paga um preço. Vamos botar R$ 8. Agora, se você comprar 4 litros, você vai pagar... Peraí, daqui para cá, professor, aumentou quanto? Percebe que eu saí de 2 e fui para quanto? Para 4. De 2 para 4, você multiplicou por quanto? Por 2. Ah, então peraí. Se em um lado, se em uma grandeza eu multiplico por 2, na outra grandeza eu também vou multiplicar por quanto? Por 2. Porque se um aumenta, o outro também aumenta na mesma proporção. Ah, então peraí. 8 vezes 2 vai dar um total de 16. Ixi, professor, ainda não entendi. Vamos de novo. Se aqui eu coloco que ele vai botar lá no seu carro um total de 8 litros. Perceba uma coisa. De 4 para 8, eu multipliquei por quanto? Mais uma vez, eu multipliquei por 2. Isso quer dizer que se em um lado eu aumentei, de 4 para 8 aumenta. Se em um lado eu aumentei, no outro lado, na outra grandeza, que no caso aqui é preço, eu vou aumentar na mesma proporção. Ou seja, se aqui eu multipliquei por 2, daqui para cá eu multipliquei por 2,
daqui para cá eu também vou multiplicar por 2. Então, ó, 16 vezes 2 vai dar um total de 36. Então, percebam que quando uma grandeza, no caso a nossa grandeza litro, ela aumenta, a outra grandeza também aumenta na mesma proporção. Mas, professor, e se eu diminuir? Percebam, ó, eu vou sair agora de 8 e vou passar a 4. Eu vou voltar para 4 novamente. Só que eu vou, de 8 para 4, eu vou dividir por quanto, pessoal? 8 dividido para 2 dá 4. Então, percebe que de 8 para 4, de 8 litros para 4 litros, eu dividi por 2. Portanto, desse outro lado, essa outra grandeza, eu também vou dividir por quanto? Por 2. Então, pessoal, como é que eu vou ficar aqui? 36 dividido por 2. Opa, aqui seria 32, né? 32 dividido para 2, nós vamos ter um total de 16. Então, percebam que grandezas diretamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Ou seja, ou você vai multiplicar ou dividir. Perfeito? Tenta reproduzir isso também aqui embaixo, ok? Agora, ó, professor, e como é que seria grandeza inversamente proporcional? Coloca aí no seu caderno, inversamente proporcional, se uma grandeza aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Então, ó, se uma grandeza aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Professor, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, ó. Se você multiplica de um lado por 2, do outro você divide por 2. É o inverso. Ah, vamos treinar aqui, ó. Vamos lá. Percebam. Vamos lá para aquele caso que eu falei lá para vocês da velocidade do tempo. Se você pega aqui, ó, tempo e velocidade. Professor, eu gasto 1 hora para ir da escola para minha casa. 1 hora. Só que isso indo a uma velocidade de 40 quilômetros por hora. Agora, se você gastar menos tempo, vamos dizer que você gaste 30 minutos, ou seja, 0,5 horas, metade de 1 hora, 0,5 horas ou 30 minutos. Perceba que de 1 para 0,5, você dividiu por quanto? Ó? Você dividiu por 2. Ah, professor, se uma grandeza eu diminuir, a outra eu vou o quê? Aumentar, vamos ver? Se antes, em 1 hora, você gastava 1 hora andando a uma velocidade de 40 km por hora, agora, se você gastou meia hora, eita, muito mais rápido, ó, muito mais veloz, foi bem acelerado. Isso quer dizer que quando você sai daqui para cá, você não vai dividir por 2, você vai multiplicar por 2. Ah, então, quando uma grandeza diminui, a outra aumenta, professor, porque eu vou multiplicar. Então, ó, vai ficar como? 40 vezes 2, 80 km por hora. Perceba, essa diminuiu de 1 para 0,5 e desse lado aumentou de 40 para 80. Ok? Então, pessoal, isso basicamente é o que a gente precisa compreender para entender essa semelhança de figuras planas. A gente, a partir do próximo, no nosso próximo vídeo, nós vamos compreender um pouco melhor sobre figuras planas, tá certo? Entendendo aí por meio da proporcionalidade.
Perfeito? Então, prestem bem atenção a essa aula. Se vocês não conseguiram compreender algum ponto, dá uma voltadazinha, né? Rever mais um pedacinho da aula, que é muito importante vocês entenderem proporcionalidade para a gente